Olá, pessoal! Estamos começando agora mais um episódio do Tank Talk Cast. Hoje com uma pessoa muito importante, Maria Angélica, da consultoria Investe Mais. Hoje, consultora comercial de uma grande rede aqui do Centro-Oeste, a rede Perimetral. Maria Angélica, estamos muito felizes por receber você aqui, Genilson. Vamos dar boas-vindas para Maria Angélica? Muito bacana, a casa hoje está em festa, a revenda em todo o Brasil recebe com imensa alegria a sua presença aqui, porque eu sei que vai ser uma doação, um compartilhamento da sua atuação, do seu olhar profissional, que vem contribuindo bastante nessa brilhante rede que você atua. E começando, né, Aritana, feitas as considerações iniciais, eu queria saber por que liderança, por que pós. Antes de você ter chego ao universo dos postos, ali você tem uma caminhada profissional que antecede. Você poderia se apresentar para a gente e seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É quanta honra estar participando dessa bancada, né? Que bacana. Eu acredito que é muito reconhecida hoje no mundo de posto de combustível, né? Obrigada. Então, assim, vocês profissionalmente bem colocados, né? Então, assim, a minha trajetória antes de posto, eu sempre vi na área de RH. Eu atuava na área de RH, sempre na área de gestão. E quando eu mudei de Goiânia, fui para a divisa com Mato Grosso, no laticínio. Voltei. Quando eu voltei, eu fui para a área de posto, que foi na Rede Xodó. E aí, na Rede Xodó, quando eu cheguei na rede, eu entrei na área de RH, eu vi que eu não poderia ser apenas um RH de contratação. Um RH que contratava pessoas e demitia pessoas, né? Porque esse é o clichê, né, do RH, né? Então, assim, e como eu vim de uma área de processo, de criar processo, de otimizar as relações, né? Porque eu acredito que nada adianta eu contratar a pessoa para o lugar errado. Ela não vai me render o que poderia, né? E aí eu entrei para o Xodó e aí nós desenvolvemos um bom trabalho, assim, que foi meu case, né, de posto, quando eu comecei. E aí deu aquele estalo. Cara, posto não tem ninguém, porque eu procurava alguém para fazer uma palestra, eu não tinha. Eu procurava alguém para fazer uma consultoria para o posto, eu não tinha. Eu queria pessoas qualificadas, eu não tinha. É complexo essa... Entendeu? Olha o ponto de atenção, né, Aritana? Às vezes o escuro que a revenda se encontra em parte de consultoria, e você teve essa percepção. Em qual momento isso foi de ano? Fazendo uma linha do tempo ali. 2018. Olha, e tá tão recente. Tá tão pertinho, né? Tá tão perto. 2018. A partir de 2018, quando eu entrei, eu pensei assim, gente, eu não posso ficar dentro de um escritório aqui sem ir para o campo. Foi quando eu comecei a ir para o campo. E aí eu vi que a gente não tinha metas, né? Não tinha um incentivo. Como que eu ia fazer para reter essas pessoas? Como que eu ia fazer para manter elas no meu trabalho, né? Porque o meu trabalho só teria continuidade se eu tivesse essas pessoas um bom tempo dentro da rede. Legal. Né? E aí eu fui pro campo. Nesse campo tinha um supervisor, que foi o Gabriel, que assim, quero agradecer, né? Porque ele me ajudou muito a entender o que era o operacional do posto, né? E aí eu ia pro posto, eu ficava no posto, eu entendia qual que era a dinâmica, eu fui entender qual que era a parte operacional do posto mesmo. Por que eu não conseguia pessoas pro posto? Por que eu abria vaga e eu não tinha frentista? E aí eu vim de outro ramo, que eu abri a vaga na área de secos e molhados, no caso, que é a distribuidora, eu tinha um salário menor. Por que disso, né? E foi quando eu comecei a identificar que faltava o quê? Faltava um processo, faltava um gerente melhor qualificado, eu não poderia ter mais aquele frentista promovido a gerente. Eu tinha que ter um líder. E eu tinha que promover esse líder. E eu tinha que desenvolver esse líder. Se eu não tinha no mercado, eu tinha que começar a desenvolver ele dentro da rede. Você tinha que ter a sua construção. Eu tinha que ter a minha construção. Porque senão eu não teria êxito no meu trabalho. Então, Angélica, quando você chegou, você percebeu uma alta rotatividade dos colaboradores, Sim. Né? Então você entrou com uma metodologia construtiva e foi buscar isso fora da planta ali, da estrutura da casa, trazendo profissionais. Só pra eu cortar, antes da Angélica vir
falar, te responder, Janilson, é um setor que o turnover é muito alto, né, Angélica? Muito alto. É naturalmente um turnover alto. Aí por isso, pessoal, que a Angélica despontou. Por isso que a Angélica veio sendo requisitada, hoje, acompanhando a história, por essa sacada, por esse clique de, peraí, eu vou ajudar essa galera que vai entrar aqui para trabalhar comigo a entender que ele tem sua importância, eu vou desenvolver ele ao ponto dele sentir que ele pode ir para outros caminhos dentro da empresa. E parabéns, Angélica, porque eu pude pesquisar um pouco sobre você e a história é realmente essa, galera. É a gente se preocupar com o colaborador que entrou ali ao ponto de desenvolver. Ele entrou como frentista e às vezes ele nunca pegou no bico de bomba. E a Angélica veio, vamos ali, vamos. Não vamos perder esse cara aqui não, que ele me custa caro. É difícil. E olha que isso foi apenas a primeira pergunta. Você É. viu o mergulho, a profundidade, uma qualidade técnica, profissional muito Por isso que eu fiquei densa. curiosa. Parabéns. Quando eu conversei com a Angélica há uns 10 dias atrás, acho, Isso. e ela começou a contar um tanto de coisa. Eu falei, menina, Porque quando a Vem gente cá pra minha pensa esse bancada. programa, Angélica, a nível Brasil, e a gente está com essa iniciativa, a gente está fazendo uma contribuição para o setor, porque os desafios que a gente encontra aqui no Centro-Oeste são os mesmos, né, a nível Brasil. Então, quando você traz, olha, a gente pegou esse cenário, a gente conseguiu fazer essa radiografia e foi essa a contribuição. Trazendo para próximo de zero a rotatividade, né, dos colaboradores, porque é insalubre, né? Ali, então, assim, é desgastante, mas como apostar, construir esse profissional, treinar ele o suficiente para ele estar bom para o mercado, mas que ele prefira ficar. Sim. Isso é um ponto de atenção que toda a revenda nacionalmente compartilha. E assim, o que que acontece? Eu sempre bati na tecla, não é salário. Todo mundo falava assim, não, é porque o salário não é compatível com a função. Olha só. Porque o salário é menor. Aí eu comecei a pegar. Falei assim, Perfeito. vamos pegar o salário de um balconista, vamos pegar um salário de uma pessoa que trabalha de movimentador de mercadoria. Quando você pega a gama de salário que a gente tem do mesmo nível, todos são menores. E por que que nós encontramos essa dificuldade na revenda? Porque eu não tenho desenvolvimento de liderança. Então, se eu não tenho líder preparado, eu tô queimando o meu cartucho com essas pessoas. Porque ele chega lá, eu não tenho um acompanhamento. Porque lidar com o cliente diretamente não é tão simples, né? Então, o que que acontece? Quando eu tô ali no frente a frente com o cliente, eu tenho que ter uma pessoa preparada, eu tenho que ter um gerente na retaguarda que saiba levar aquilo ali e contornar situações, né? Então, assim, aí no primeiro embate que o cara tem, às vezes, com um cliente ali, que chega um pouco mal-humorado, e fala, não, isso aqui não é pra mim. Legal. Isso é interessante que você está falando, e tudo na primeira questão. Aham. Tá? Como a gente percebe que é uma radiografia real, a alta rotatividade, a gente conversa com N revendedores em todo o país. E alguns deles chegam à conclusão seguinte: será se vale a pena eu investir no frentista? Será se vale a pena eu trazer um consultor? Aí eu investir toda essa gama de tempo, de recurso financeiro e tudo mais, e de repente ele sair. Eu queria que você respondesse essa dicotomia aí. Vale a pena ou não vale a pena? O que acontece? Eu acho que o mundo de revenda, de posto, está passando por uma transformação. Legal. Antes, eu era posteiro, né? Eu era um posteiro, que eu tinha um posto, o pessoal precisava do combustível, ia lá e comprava. Aham. Hoje, o meu combustível não tem uma rentabilidade da forma que deveria, certo? Se eu não tenho, eu tenho que ter algo a mais para agregar. E nesse algo a mais, o que eu vejo? É a forma que eu tenho de reter essas pessoas. Por quê? Porque quando você desenvolve, o mundo de posto não tem um desenvolvimento, por exemplo, de carreira. Não tem. Ele não tem um desenvolvimento de metas. Não tem. Então, assim, o que acontece? Hoje, ninguém quer ficar numa empresa apenas pelo salário. Ele quer sentir parte. Se ele não se sentir parte, não adianta. Ele não fica em nenhum lugar. Então, o que acontece? No posto, hoje, o que nós começamos a desenvolver? Ele criar esse sentimento de parte da empresa. Como que eu fiz isso? Criando algumas metas e criando um plano de carreira dentro da empresa.
Olha, você é um frentista, mas hoje eu tenho a vaga para isso, eu tenho a vaga de trocador, eu tenho vaga de chefe de pista e eu tenho gerente. Se eu te falar o meu gerente hoje, ele ganha melhor que muita gente que está formado. Nossa. É. Entendeu? Então, o que que acontece? Quando você começa a fazer esse trabalho, porque é um trabalho que você tem que chegar lá e conversar. Uhum. Olha, é assim, e é todo dia. Olha, que você tem oportunidade. Olha, que é assim. O que que eu tinha antes? Gerente que reclamava. Olha, isso aqui é difícil demais. Olha, posto, se eu fosse, não virava gerente. Tem A gente essa, escuta isso essa demais. Você tá corrente. entendendo? Então, o que que acontece? Primeiro, o que que eu entendi? Eu tenho que mudar a cabeça de quem? Do meu gerente. E para isso Bacana. acontecer, gente, é tempo. Você tem que entregar parte do seu tempo para esse líder, para esse gestor que você quer desenvolver, para ele sentir, para ele se sentir parte do processo e desenvolver nele o senso de pertencimento, para que ele levante aquela bandeira da marca e que ele vista a camisa, né? E que todos os dias levante de manhã com aquela vontade de empoderar a equipe que tá abaixo dele. Justamente. Né? Então E é isso que eu vi em você, assim, essa vontade no sangue. Eu tô impressionado realmente com o nível técnico. E o olhinho dela brilha quando ela fala. Porque a gente vê uma certa paixão pelo que você faz. É. Agora vai uma extensão dessa pergunta primeira. Claro que você veio com um comportamento todo disruptivo para melhor. Como que foi administrar isso com os gestores? Às vezes, um profissional que tem aí uma cabeça como você tem, que está conectada com as tendências de futuro, não só de presente da revenda, e parabéns por isso. Como que é lidar com essa força, às vezes, que vem contrária? Ah, eu vou deixar implantar ou não vou? Vai mudar esse paradigma ou não vai? Conta pra gente. Eu escutei várias vezes, assim, nas primeiras reuniões, né, que eu fiz com os gerentes, até teve gerente que pegou, entregou a chave do posto e falou, eu não faço parte. Nossa. Aí, assim, num primeiro momento é normal. A gente tem que entender que toda reação à mudança, eu tenho uma contra-reação. Verdade. Então, o que que acontece? Aí o proprietário falou assim, Angélica, eu falei, calma. Processo de mudança é assim. Só que nós temos que vir com algo melhor para eles entenderem que nós estamos vindo com a mudança para melhor para eles. Então, assim, no começo é resistência, não quero, não é assim. Eu acho que você, por ser mulher, lidar no mundo masculino, você chegar e falar assim, olha, eu preciso que você faça assim agora. Mas eu trabalho aqui há 10 anos. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Deixa eu te falar uma coisa, você chegou no ramo de posto agora, né? Aí, um dia eu até falei pro meu gerente, falei assim, olha, eu posso ter chegado no ramo de posto recente, mas de pessoas eu entendo. Então, o que move o posto são pessoas ou não. Então, se é as pessoas que vão mover, nós vamos fazer esse negócio virar. E aí, hoje, eu tenho depoimento de gerente que fala assim, Angélica, eu te agradeço imensamente por tudo que você fez na minha vida. Por quê? Porque a Angélica não é essa carinha de anjo, às vezes. Angelical. Não é. Então, assim, a gente precisa cobrar, a gente tem que estar em cima. E igual a Aritana falou, acompanhamento não é fácil. Você tem que dispor seu tempo, você tem que entender que aquilo ali é assim, você não tem hora. Não tem hora para posto. Como ser firme e simpática. A Angélica vai falar pra gente. E aí, Angélica? Eu tenho uma pergunta aqui que eu escrevi aqui, que é meio polêmica. Como você vê o papel da mulher no setor de combustíveis e energia, que historicamente foi dominado por homens? Eu tive conversando essa semana com a Karine da Impulse, e a gente falou muito sobre isso, sabe? Sobre esse mercado tão masculino que a gente tá aí adentrando aos poucos. Como que você, nessa rede que agora tá aí administrando à frente disso tudo, uma menina chegou para mandar aqui dentro? Isso. O que acontece? Eu acho que a mulher em si, num cargo de liderança, é um pouco ainda assustador. Vou ser bem sincero. O mercado hoje, você pode falar que não, mas é. Ainda mais quando você chega e você tem que delegar. Né? E você tem que executar e você tem que entregar um resultado. O que é a mulher hoje? A mulher hoje ela é vista como frágil, como uma pessoa assim que arruma pretexto às vezes para se encostar. Emotiva, né? Que é aquela pessoa assim que vai vir aqui com um jeitinho, às vezes só dá um tapinha nas costas, né? Então a Angélica teve que incorporar
um outro tipo de pessoa. Por quê? Para eles entenderem que a mulher pode ser lado a lado com eles. Eu não tô falando nem à frente nem atrás, é lado a lado a lado. lado. Entendeu? É igualdade de condições Igualdade no de âmbito condição. profissional, né? E eu vejo hoje, assim, como eu estou na área de posto, igual eu estava conversando com a Aritana, eu tenho hoje mulheres que querem virar trocadoras de óleo. Nós não temos em Goiânia. Nós não temos. Boa. Você tá entendendo? E eu vejo, às vezes, que é por ver que eu tô à frente. Então elas pensam assim, por que não eu? Se Né? espelham, né? Né? Então, assim, eu vejo isso tão nítido, quebrando barreiras, até quando eu fui fechar com a rede perimetral, eu fui muito sincera. Eu falei pro Nestor e pro Túlio, falei assim, olha, vocês estão dispostos? Porque eu sou mulher. Nós estamos entrando num mundo masculino. Uhum. E assim, eu sou extremamente satisfeita com eles. Por quê? Porque eles falaram assim, eu aposto em você. Muito bacana. Então, isso até legal. traz um outro questionamento, né? Que vem nessa direção. Qual que foi a estratégia que você adotou, né, para trazer essa considerada diversidade, né, profissional para dentro da organização? Como que você levou essa proposta para os gestores da rede, os proprietários? Como que você apresentou esse plano de ação e como é que foi essa receptividade? Pois então. Quando você fala de donos, de proprietários de postos, é assim, eles ainda têm uma cabeça um pouco fechada, né? Eu tenho que ser sincera. Mas é por medo. Porque o nosso segmento é muito risco. Eu não posso dar um passo falso, porque se eu der, a consequência é muito grande. É grande. Perfeito. Então, o que acontece? Eu vejo o receio deles, nesse sentido de apostar na consultoria. Eles pensam assim, gente, do jeito que tá bom, vou manter. Se eu piorar, eu não dou conta. Então, assim, quando você entra, você tem que entender que você tem que entregar um resultado. O que eu tenho comigo? Nada que não tenha processo não te dá resultado. O que eu faço? Eu faço um mapeamento total da empresa, faço o diagnóstico e mostro para ele. Tanto é que eu fiz uma consultoria em Brasília para a Rede Quality também, que são 30 postos, que eu chego eu apresento para você, ó, seu ponto de melhoria é esse, ó, esse ponto aqui não tá andando por conta disso, nós estamos com falha nisso. Então, assim, na hora que você aponta e fala assim, nossa, é verdade. O que você vai fazer, Angélica? Ó, meu plano de ação é esse. Me dá um prazo de 6 meses para eu te mostrar resultado. Legal. Se eu não te mostrar, estamos kids. Aí, no primeiro mês, você já vê que vem um resultado. Por quê? Porque pegar uma coisa, às vezes, que não tá... que tá muito crua, é melhor do que você pegar um trem que tá muito desenvolvido. Né? É. Então, quando você pega e começa a trabalhar, realmente veio o resultado. Vou dar um exemplo para você. Na época da Rede Xodó, nós desenvolvemos campanhas de vendas. Que eu achava que era um meio do cara, do frentista, fazer o quê? Ter uma condição financeira melhor. Certo? E o posto, como não pode viver só de combustível, vamos agregar os dois. Eu peguei a rede na época batendo 160 mil de agregado, entreguei batendo 480. Não. Uau. Isso não se deve só a mim. Nossa, vou até anotar isso aqui. Isso não se Parabéns, deve só a né? mim. Você sabe por que não só a mim? Porque os meus gerentes abraçaram a minha causa. Meus gerentes, eles passaram a entender que aquilo ali realmente era muito importante. É a composição, a gente sempre está falando aqui, né, Aritana, pegando aí um parêntese, normalmente os revendedores estão apostando muito nos agregados, conveniência, para fazer com que as suas contas fechem, né, também, porque historicamente a margem está diminuindo, e você fez, dando esse exemplo aí, está de parabéns. E esse toque feminino da Angélica, né, de ser analítica, que aí acaba que laça esse revendedor, porque eles são analíticos e querem números, e ela sabe fazer essa junção do analítico e aquele carinho ali em quem está trabalhando realmente na linha de frente, para poder vender aquele produto, e por que ele tem que vender, e como vamos vender, e qual vai ser a estratégia que a gente vai tomar de agora em diante, e eles pagarem para ver junto com ela, né, Angélica? Isso, justamente. Então, assim, quando a sua equipe vê que está dando resultado, que eles veem, não, realmente esse é o caminho, eles abraçam a sua causa, né? E eu falo que, diante disso tudo, a palavra-chave, sabe qual que é? Você ser justo.
você ser justo. Você não é empresa e você não é funcionário. Você é o certo. Aham. Quando eles veem que você é certo, o que você fala, você cumpre. O que você vai lá e fala assim, olha, vai acontecer assim, acontece. Isso gera credibilidade das pessoas apostarem em você. Por quê? Porque uma coisa que eu não queria que fizesse comigo, eu não faço com ninguém. Chega pra você e fala assim, você vai ganhar uma comissão X, aí depois chega lá, não, você não ganhou. Ou que aquilo é tão moroso, dificultoso de acontecer, Surreal. que ele nada e nunca vai ver a areia, nunca vai ver a praia. Isso. Então a gente precisa colocar uma meta palpável que vai trazer resultado para a empresa, porque a gente tá lá é para isso, né? Justamente. E que a gente respeite quem tá vendendo aquilo, que ele também seja premiado. Isso. Porque senão, no próximo mês ele já não faz mais. Ele pode ficar Perde ali. a credibilidade. Ele pode ficar ali. Aqui em Goiás a gente fala pelejando na pista. No primeiro mês ele não conseguiu, mas que no segundo ele consiga, porque ele já viu o caminho. Ou aqueles que já sabem fazer uma boa venda, no primeiro mês já bate e o colega fala: olha, ele conseguiu, mês que vem eu vou. Perfeito, Aritana. Né? Então essa é a estratégia legal. Vamos ajudar a empresa? Vamos. Manter a resiliência, a coerência e o compromisso. E o compromisso. Então, o que acontece? Eu falo que tudo se dá resultado através do acompanhamento. Eu falo que todos são meus filhos. Filho, você corrige porque você gosta. Né? Então, se eu tô lá todos os dias corrigindo eles, é porque eu gosto deles. Né? Porque se eu não gostasse, eu vou aqui e largo mão. Né? Então, eu falo assim, que tudo na vida da gente é acompanhamento. Eu falo pra ele, quanto tempo seu filho começou a escovar os dentes sozinho? Aí ele fala pra mim, Angélica, você não teve que ficar no pé dele? Você não teve que ir lá e ficar... Vai escovar os dentes. Olha, que fofinho. Seus dentes vão cair. Não é assim? É assim. Então, é a mesma coisa eu com vocês. Todo dia eu tenho que estar aqui falando. Até o negócio rodar. E depois vai rodar no automático. Isso demanda um tempo. Né? E carinhoso, De ruptura, né? E né? carinhoso. Sair da inércia e fazer movimento. Justamente. E daqui a pouco isso gera, por si só, né, É involuntário. fluxo, né, necessário. Você cria uma cultura. O que acontece? A maior dificuldade hoje da revenda é criar-se uma cultura. Quando você cria essa cultura, ela é fácil de ser seguida. O que entra depois, ele vai seguir a mesma. Ele vai vir com a mesma. Só que aí tem que ter alguém que cobra, tem que ter alguém que acompanha, tem que ter alguém que tá lá na ponta, que se deu um problema, eu ligo pra você, você me resolve, você me liga meia-noite, eu atendo o telefone. Sabe? Você me liga final de semana. Não tem isso. Então, Aritana, que presente a revenda tá ganhando na data de hoje? Te falei que você Eu ia tô ficar impressionado, apaixonado. de verdade. Te falei. De verdade. Você é muito crítico. E aí eu falei, a hora que o Janilson conhecer a Angélica, ele vai apaixonar. Não, eu sei que, de fato, o revendedor em todo o país está muito contente com o que ela está dividindo, porque são as mesmas pautas. Então, a gente está diante de uma profissional de altíssima performance, parabéns por isso, obrigada. porque realmente a revenda recebe de braços abertos tudo que ela está dividindo. Aritana, qual a próxima pergunta? A próxima pergunta também é polêmica, porque eu gosto pouco de polêmica, né, Janilson? Eu gosto pouco de polêmica. Pega leve na polêmica aí. Angélica, poderia compartilhar um exemplo de como você lidou com situações de discriminação de gênero em sua trajetória profissional? Sim. O que acontece? Quando eu tinha meu filho pequeno, né? E aí eu voltei pro mercado de trabalho. Nessa época eu trabalhava na Record, saí da Record e voltei pro mercado de trabalho. A primeira coisa que me perguntava na entrevista, você tem filho? Qual a idade do seu filho? Olha só. Na hora que eu falava assim, não, meu filho tá com 2 anos. Mas e aí? Né? E aí o quê? Né? Meu filho, ele é o meu motor. Ele é que faz eu estar aqui. Ele que proporciona isso. Ele que me faz levantar todo dia da cama. Né? E aí eu levei vários nãos. Por conta de ter um filho pequeno. Então, assim, são escolhas, né? Que eu acho que nós, como mulheres, tem que ter. Eu dou um exemplo, até nas minhas palestras, que eu falo assim, gente, eu não falo que nada é impossível, sabe por quê? Meu filho tinha um problema de pneumonia quando ele era pequeno. A minha ex-sogra ficava com ele no hospital durante o dia, eu dormia no hospital para não faltar ao trabalho. E hoje, o meu filho, assim, ele me entende em tudo. Não quer dizer que seu filho vai ficar perdido, não é isso. Não é isso. E hoje ele me entende, tipo assim, ele olha pra mim e fala assim, mãe, você realmente, né?
Reconhecendo, né? Entendeu? Então, assim, ele não tem aquele... Hoje ele tá na adolescência, ele não tem rebeldia, ele não tem nada. Por quê? Porque eu sempre trouxe pra ele a realidade. Ó, sua mãe tem que trabalhar. Ó, sua mãe tem que estar ativa. E é tão fato isso, porque eu acho que eu sou exemplo pro meu filho querer ser maior. Então, eu falo para todos os meus gerentes e todos os meus funcionários que eles têm que ser exemplo. O filho dele que vê ele todo dia acordando cedo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ter responsabilidade, né? E eu, como mulher, quando você vai para o mercado de trabalho, o homem não, né? O homem pode ter um filho de 1 ano, de 5 meses, recém-nascido, que entenda que ele não faz parte daquilo ali. Pessoal, na entrevista de emprego de um homem, ele nunca vai precisar dizer onde ele vai colocar o filho dele enquanto ele estiver trabalhando. Fique com isso aí na sua cabeça. Porque esses são os desafios que nós mulheres enfrentamos, né, Angélica? Quando a gente passa em diversas situações, não só essas. E nós, como mulheres trabalhadoras e guerreiras que somos, estamos mostrando aqui para você nesse programa essa moça linda que respeita, que não é sobre feminismo, é sobre respeito às empresas, inclusão. A empresa que ela trabalha, que ela chegou lá e faz acontecer mesmo sendo menina. E ela trouxe uma temática, isso aqui não permeia só o setor da revenda, é uma barreira de entrada, né, Aritana, Angélica, no mercado como um todo, no mercado de trabalho. A uma mulher chegar para uma entrevista e dizer, eu tenho uma criança de 2 anos, ou de 1 ano que seja, o recrutador ele já vai tratar com uma certa indiferença, sem mesmo se ater, não, mas eu tenho toda uma estrutura que me permite estar aqui. Então, assim, sejamos, né, mais flexíveis a esse ponto, porque eu penso que justamente pode ser um grande aliado, um motor que vai fazer com que essa profissional se dedique muito mais, que foi o seu caso. Justamente, eu vejo hoje na revenda, se você perceber, às vezes você está tendo muito mais mulheres dentro do posto do que homem. Em Brasília, na minha consultoria, tinha um posto que só tinha mulher. Só mulher, não tinha nenhum homem. E assim, o atendimento excepcional. E o posto rodava. Porque a mulher tem um sorrisão. Sabe? O atendimento mais acolhedor. Então assim, e o posto, eu vou falar uma coisa pra você, o posto lá tinha um antes dele, não tinha carro, o que tinha só a mulher tava cheio de carro. Você tá entendendo? Então, assim, isso faz parte. A mulher que sabe usar esse lado dela, ela consegue o que ela quer. Sabe por quê? Porque nós, querendo ou não, nós podemos navegar nos 2 sentidos. Às vezes o masculino não faz isso. Não faz. Mas a gente precisa dos dois. Dos dois. E teremos os dois lado a lado, como diz a Angélica, né, Angélica? Não, e assim, eu convivo só com homem. Desde quando eu tenho cargo de gestão, sempre foram maioria homem. Eu trabalhei com muita pouca mulher, né? Mas o que acontece? Por que disso, né? Porque às vezes, igual eu tô te falando, o meu jeito de falar é um só. Eu não tenho distinção. Ah, você é mulher, você é homem. Não, meu jeito de falar é um só. Eu tenho que atingir os 2 alvos, né? E quem acompanha vai entender que isso tem que acontecer. Não é eu tenho um jeito para tratar a mulher e um jeito para tratar homem. Não existe. Não existe. Não existe. E indo para o próximo ponto, né? Tá muito interessante. Se você pudesse configurar em você ou em uma profissional que está chegando agora no ramo da revenda, quais são as principais qualidades e habilidades que essa profissional deveria ter para ocupar, de repente, uma posição igual a que você está ocupando hoje na rede? Olha, persistência e olhar de dono. Acho que todo funcionário que tem olhar de dono e que tenha persistência, ele vence em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você tratar isso aqui como seu, é seu. E isso é visto. Hoje, o que nós precisamos, independente de ser mulher ou homem, é ter essas pessoas. A mulher ou o homem chegar e olhar aquilo ali como meu. Eu vou cuidar disso aqui, eu vou cuidar da limpeza. Eu vou cuidar do bem-estar de todo mundo aqui, né? Eu vou atender da melhor forma possível, eu vou fazer o meu melhor. Eu acho o seguinte, todo mundo que se dispõe a fazer o seu melhor, ele chega aonde ele quer, né? Então, assim, para você fazer o melhor, você tem que abrir mão de uma série de coisas. Que às vezes não é todo mundo que queira abrir.
né? E enfrentar barreiras, né? Igual eu tô te falando. Quando você vai lá e fala assim, olha, eu preciso que você faça isso. Aí o cara, não é desse jeito. Se não é desse jeito, nós temos que buscar um caminho que ele vai entender o jeito que eu quero. É igual eu lidar com o dono. E eu vou lá no dono, o dono fala pra mim, não. Aí eu falo, não, então eu vou voltar depois. Né? Essa forma não deu certo. Não deu certo, eu vou voltar depois, com outra maneira. Então, assim, aí na hora que eu volto, não pode. Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender que a gente tem que ter persistência, porque se eu vou lá e recebo um não e não volto, eu não consigo fazer o que eu quero, né? E aí, até o Nestor, né? O Nestor fala pra mim assim, nossa, você é persistente. Você insiste demais, Então, né? Mas é porque você acredita nos Eu seus acredito. estudos. Isso. Você tá gabaritada pra isso. Então, quando você sabe do que você tá fazendo, você vai, escuta um não. Amadurece, faz as situações de uma forma que vai mostrar um resultado e mostra aqui. Isso. Agora eu tenho alguma coisa pra te mostrar e te provar aqui que o que eu estou imaginando a gente vai chegar em algum lugar. E isso eu provo, né? Eu falo assim, me dá a oportunidade. Você deixa eu fazer? Deixa eu fazer. Se não der certo, né? Mas se der certo, aí Exatamente. então vai lá e faz. Olha, Então é por isso que você tá Né? na assessoria realmente. Porque uma assessoria, esse é o dever de uma assessoria, entendeu? Você chegar lá, estudar aquela situação, não deu para implantar, vamos achar uma possibilidade de uma forma futura, mesmo que seja moroso, né, Angélica? Os Mesmo que seja lados trabalhoso. possíveis, né? Porque assim, toda empresa, não só a revenda, eles pensam no quê? Retorno. O que é o custo disso? O que vai me trazer de retorno? E aí, quando você entende a cabeça de dono, e cabeça de dono tem que ser assim mesmo, Tá eu certo. concordo, que é o dinheiro dele, se ele não zelar, quem vai zelar? Né? Só que aí, quando ele vê que você vai lá e realmente abraçou a causa dele, fez o negócio e aconteceu, nas próximas é mais fácil. Exatamente. Então, assim, e o que a gente faz a maioria das vezes, gestores? Recebe um não, ele volta com o rabinho entre as Fica pernas, murcho né? ali. Fica murcho, desmotivado, um não. Não. Um não, pra mim, é mais motivador ainda. Né? Não, nós vamos conseguir, eu vou conseguir. Né? Sensacional. Exatamente. Aritana, tá na hora da gente falar do ESG, né? Aquela pegada com responsabilidade. Puxa Tá, essa pauta sim. aí pra gente. Aí vamos lá. Como você enxerga a responsabilidade social das empresas de combustíveis em relação à sustentabilidade e ao meio ambiente? Estamos vivendo muito sobre isso, vendo muito sobre isso, está passando aí Verdade. em todos os canais, e as empresas que se preocuparem com o ESG vão beber água limpa realmente, Sim. né? Quem se preocupar em começar a pensar no futuro vai dar o primeiro passo e vai despontar no mercado. Sim, eu acho que todos nós temos que pensar, né? E isso é um trabalho que você tem que desenvolver e montar um plano de ação dentro da nossa revenda, né? Eu acredito que nós já estamos fazendo isso no pontapé inicial. Que seria o quê? Na coleta de litros de óleo. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer o melhor descarte disso, né? Então, o que acontece? Eu vejo que ainda falta muita ONG ou pessoas preparadas também do lado de lá para receber isso. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos montar alguém que receba, vamos fazer algo filantrópico mesmo, Aham. né? Vamos doar isso aqui para alguém fazer uma reciclagem, fazer algo melhor, né? O óleo queimado, hoje nós vendemos e tal, tudo, mas o que nós podemos fazer com esse dinheiro? Não, vamos reinvestir dentro da empresa, né? Vamos montar os planos de ações que isso retorna para nós. Então, assim, hoje é a gente cuidar disso tudo, né? E do bem maior que o nosso colaborador, que eu vejo, né? Por exemplo, bom. assim, no treinamento que eu faço, eu falo assim, olha, vocês têm que tomar muito cuidado no manejo, né? Por quê? Porque isso pode te machucar, pode machucar um cliente. Até nós tivemos um caso em Brasília, na rede lá, esses dias, que o cara saiu com o bico engatado e puxou a bomba e pegou fogo. Né? Então, o que acontece? Isso tudo gera o quê? Nossa sustentabilidade, querendo ou não, pensa um fogo num posto de combustível. Nossa, meu Deus. É algo... Isso é muito complexo. Né? Então a gente está no momento, né, social, com essa exposição que as empresas têm, Aritana, aonde que a organização, seja ela qual for, se não tiver sustentada nesse tripé, que é o corporativismo correto,
o ambiental e o social. Isso não será admitido, né? Então, por quê? Porque as empresas estão cada dia mais expostas. Então, que aquela empresa que tem esse manual, esse código de conduta e essa responsabilidade, são as empresas que vão ter aí as oportunidades de mercado, que é o que você bem disse. Beberão água limpa. Sim. Exatamente. Ética, Ética no né? processo. Quando a gente tem ética em todos os processos, desde o cuidado com esse vasilhame, nesse garrafão, nesse litro de óleo, Justamente. desde o cuidado com pessoas, desde o cuidado interno com a documentação, com a forma com que você lida com os seus processos internos. Igual, vou dar um exemplo. Um posto de combustível, ele tem aquela questão da pessoa chega com um litre boa lá, com o negócio, coloca um combustível Não aqui é pra mim. adequado. Né? Não é adequado. Então, o que acontece? Esses dias eu tava no posto e um cliente chegou. Aí eu fui e conversei com o cliente. Falei, olha, isso aqui é um risco para você. Né? Se derrete, se derrama em você, se acontece alguma coisa, você fuma, ele fuma. Aí eu falei, isso aí pode gerar um problema. Então, vamos levar o galão que é apropriado. Né? Exatamente. Isso é um processo de conscientização. Eu acredito que isso vai ganhar muita força de agora em diante. Muito interessante, Angélica. O jogo de perguntas e respostas estão engajando muito bacana. Agora a gente vai falar de tendências, né? O que você, na posição ali de gestora e articuladora e atenta aos indicadores de mercado, o que vocês têm observado, né, que o mercado está entregando de tendência? Essa é a primeira pergunta. E como internamente vocês estão absorvendo essas tendências que estão dando um impacto muito positivo e profundo na revenda em todo o país? Olha, a tendência de revenda hoje o posto, você não pode deixar o posto lá ser um cuidado. Posto que não é cuidado dá um sinônimo de abandono. E sinônimo de abandono eu não tenho cliente. Então a tendência, se você vê hoje, em Goiânia mesmo, os postos estão muito bem arrumados. Decoração para posto. Quando que você pensou que a gente ia ter decoração em posto? Layout adequado. Layout adequado para posto. Um expositor de produto adequado. Então, assim, a tendência hoje que eu vejo é ter um jardim num posto. Isso não é luxo, isso é a questão de você olhar aquele lugar como agradável, né? Porque o posto, o que ele é sinônimo? Ele é sinônimo que ele vai lá pegar seu dinheiro, né? É sinônimo de despesa. De despesa. Então, o que acontece? A tendência hoje que eu vejo, e quem vai sair na frente de revenda, é que entender que investir no posto, na estrutura e nas pessoas é o caminho. Então, assim, hoje, se você não fizer isso, seu posto vai ficar o quê? Para trás. E você não vai conseguir se colocar, não é só por causa de preço. É atendimento. É o lugar. Eu tenho que me sentir bem, sabe? Então, assim, preço por preço eu tenho ali. Exatamente. Indo nessa direção, aproveitando essa mesma pergunta, né? Ela que está representando aqui a rede perimetral, a gente agradece. Queria saber, diante da sua assinatura, como diferencial que a rede oferece, que você pode dividir com a revenda de todo o país, o que de fato vocês estão ofertando para os clientes que vêm despertando e tendo reconhecimento deles próprios? Atendimento. Atendimento. Olha isso. Em que aspecto do atendimento? Tem um atendimento, porque a gente pode configurar em várias etapas. O que é um bom atendimento? É aquele atendimento rápido, fast, ou um atendimento mais atencioso? Ou um atendimento mais envolvente? Em que aspecto do atendimento? Ou todos eles? O atendimento, é o que eu falo assim, aqui é até questão de treinamento, é o atendimento onde você se identifica com o cliente, você sabe reconhecer o que você está atendendo, porque cada cliente é um cliente. Então, no momento de pico do posto, eu não tenho como ficar ali, mas eu posso dar um sorrisão, eu posso, seja bem-vindo. Que dia que você chegou no posto e alguém falou assim, seja bem-vindo ao meu posto? Isso é raro. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Se você chega no restaurante, você recebe isso, não recebe? O que vai ter hoje? É gasolina ou etanol? É isso. Então, o que acontece? Já pula lá pro meio. Né? Então, assim, o que eu vejo? Por que a gente consegue... Quando eu vejo a venda de agregado aumentar, eu vejo meu atendimento tá bom. Porque o produto é vendido também pelo produto, mas mais pelo atendimento. O ponteiro do que o atendimento tá bom é o volume de agregado crescendo. Isso. Legal. Por quê? Porque se eu tenho um agregado aqui subindo,
ele tá comprando pelo atendimento do meu frentista. É impressionante, Angélica. Deixa só eu aproveitar isso aqui, porque eu preciso pontuar isso aqui. A gente vai falar sobre isso. Pessoal, a Angélica falou aqui pra gente, e realmente é isso mesmo. O ponteiro pra saber se o seu atendimento do posto tá bom, né, Angélica? Isso. É quando os seus agregados, o volume de agregados seu cresceu. Porque eu consigo pontuar também, Angélica, que as pessoas buscam outros lugares para trocar um óleo. Sim. Não é prática fazer isso em posto de combustível. E a Angélica, lá na rede perimetral, tá conseguindo visualizar isso. Que quando isso cresce, significa que o frentista dela tá bem capacitado e treinado, ao ponto de convencer numa boa venda, numa venda efetiva. Justamente. Efetivar aquela venda, sabe? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Nós pegamos um posto hoje que é conhecido, né? Que é ali na Jamel. Nós tínhamos vendido uma média de 50, hoje nós estamos batendo mais de 80. Então, o que acontece? O atendimento já era bom, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu já estive nesse posto. Então, é um que tá em frente ao hotel? É. Gente, o posto é lindo. Lindo. O posto é lindíssimo, gente. Lindo. O posto é um café delicioso. Eu tomei café lá com o Matheus, que é o gerente do posto. Mateuzinho, minha estrela querida, eu adoro seu trabalho. E acabei de falar pra Angélica aqui mais cedo que você é excelente. Marcou, hein? Excelente mesmo. Tem frentista que encanta, indo nessa direção também, porque assim, não dá para ter um atendimento padronizado, porque o movimento do posto ele é configurado ali pelo alto, médio e o baixo. Então, como que você trabalha o mindset ali do frentista para ele ter esse jogo de cintura? Porque se ele levar o pé da letra, eu tenho que ser rápido. Não, mas tem momento que você dá para ser um pouquinho mais. Como que você trabalha? Eu faço? Trabalho números. Eu trabalho um atendimento agregado a número. O que eu pego? Primeira coisa, eu vou lá e puxo o movimento do posto, qual os horários de pico. E aí eu vou e sento com o gerente e falo para ele, seu horário de pico é esse e esse. Então, nesse intervalo, nós vamos desenvolver um trabalho assim, assim, assado. No horário de pico eu não quero, mas nesse horário intervalar, você tem que desenvolver esse tipo de trabalho. Então, o que acontece? Hoje, meu trabalho não é só, eu falo que assim, tudo é números. Tudo eu trabalho com números. Ele vira para mim e fala assim, Angélica, olha, a quantidade de funcionário que eu tenho não dá. Eu falei assim, então vamos aqui, puxa a sua planilha aí, vamos ver quantos carros abasteceu, vamos ver quantos frentistas eu tenho e vamos dividir a média. Não, tá dentro da média. Qual que é a galonagem de cada frentista? Tanto. Não, então... Tá Vocês têm um BI? Não, ainda não. Eu faço isso pelo nosso sistema mesmo. Legal, mas existem vários sistemas que fazem isso. Sim, nós vamos aderir agora ao BI. Que é uma estratégia muito legal, né? Você ganha tempo, ganha recurso. Às vezes, com um BI inteligente, você remaneja pessoas para fazer o que naturalmente você fazia. E você tem uma velocidade administrativa para tomada de decisões. Essa já é o nosso próximo passo, implantar um BI. Enquanto nós não temos o BI, eu falo o seguinte, a gente tem um relatório que é onde eu faço uma reunião e pontuo com eles. Por que eu tenho um frentista que atendeu 300 carros e o outro atendeu 60? Que tá Agora eu vou fazer uma pergunta muito complexa para você, que a revenda inteira deseja saber. Como aumentar a galonagem sem mexer no preço? No sentido, quais os atrativos? Porque quando a gente ouve a revenda em vários cantos desse país, fala assim, não, para eu aumentar minha galonagem eu tenho que ir lá e baixar o preço sugerido. Não. Como que você administra essas polaridades, preservando a margem e trazendo uma altíssima galonagem? Olha, ou melhorando que seja. Eu falo o seguinte. Uma pergunta importante. O programa de atendimento tanque cheio, oferta de tanque cheio, é muito importante. Por quê? Porque eu chego no posto hoje, eu peço assim, coloca R$30. Se eu tenho um bom atendimento, não, vamos completar hoje. Nosso combustível está num preço bom, vamos. O cliente, ele já olha para você. Ele já presta atenção. A abordagem. A abordagem. Então, legal. O que acontece? Hoje, não é... Eu falo assim, as contas não fecham. Você abaixa a margem, a sua conta não vai fechar. Então, o que nós temos que focar? Nós temos que focar numa margem boa, num atendimento de excelência, porque como que eu vou ter margem boa com atendimento ruim? Nunca. Nunca. Não fecha. E a gente pode dizer nunca. Nunca. Então, o que acontece? Se você... Tudo eu falo para você que gira dentro de um posto é o atendimento que nós não temos. Então, é isso que eu tô te falando. Você chega no posto, seja bem-vindo. Aritana, seja bem-vindo. Alguém fala isso para você? Com muita raridade.
O cliente chega no posto no telefone, ele não olha. Se você não tiver um Cansado. meio de chamar ele para olhar para você, ele não vai comprar, ele não vai encher o tanque e ele vai passar por ali e vai abastecer no posto sequente. Eu já presenciei um fato dessa história aí do celular. O cliente tem 2 carros. Ele tá cansado, chegando no posto cansado, num carro a gasolina. O outro carro dele era diesel. O frentista não conversou com ele direito, ele se manteve atento àquilo que tava ali e falou, coloca diesel. Justamente. Entendeu? E não foi o frentista que errou, gente. O que que foi de errado que aconteceu com o frentista? Ele não chamar a atenção do cliente ao ponto de tirar ele do celular, despertar ele para aquele atendimento. Senhor. Perguntar mais 2 vezes que seja, é diesel mesmo, senhor? Exatamente. Aí ele ia... Não é diesel, né? Então, o quanto e o que você quer, qual combustível, é suscetível a erros. Né? Né? Tudo de novo voltando lá pro trabalho da assessoria, que é sobre gente, Justo. que é trabalhar pessoas, desenvolver pessoas e caímos dentro do atendimento, que traz rentabilidade para o posto. Justamente. Olha isso, entendeu? Então eu acho que ficou muito bem respondido e fundamentado, né? Então eu pude listar aqui a abordagem e a inovação no atendimento, Sim. né? E tudo isso remete a uma capacitação dos seus atendentes. Uns chamam frentista, outros chamam atendente de pista. Como que você... Vendedor de pista. No seu caso, é vendedor de pista, né? Então, assim, é muito mais que abastecer. Tem uns que estão falando assim, não, ele é consultor de vendas. Ele não é mais um frentista. Então, a gente vem colecionando nomenclaturas, né, títulos para esse personagem importante que é o atendente ali mesmo, que é o frentista. E assim, qual que é a base principal disso tudo para gerar isso? Um gerente qualificado. Atento a eles. O que acontece? De nada adianta eu desenvolver um trabalho, eu que estou na supervisão ou que estou como consultora, se eu não tenho alguém que faça isso todos os dias, a todo momento. Dentro do posto. Então, assim, se o gerente hoje, o que nós temos que entender? Nós temos que qualificá-los. E a qualificação, às vezes, a empresa entende como um custo. E não é um custo, é um investimento para o negócio dele. Uhum. Então, eu acho que esse futuro agora, essa tendência, igual voltando à sua pergunta, é qualificar os nossos gerentes, nossos gestores que estão à frente. Eu falo para os meus gerentes, que eu falo meu, né? Até eles falam, eu acho engraçado, você tem posto? Tem, posto é tudo meu, né? Então, assim, o que eu falo para eles? Eu falo assim, olha, esse posto é seu, não é meu, não é do Nestor, não é do Túlio, não é de ninguém, é seu. O que você faria se ele fosse eu? Ele me liga e pergunta assim, Angélica, tem um cara, ontem mesmo, tem um cara querendo colocar uma caçamba aqui. Eu falei, o posto é seu, você colocaria? Você colocaria? Uau, devolveu a pergunta com a provocação. Você colocaria? Aí ele, não, eu falei, então por que você tá me perguntando? Uma coisa lógica, né? Né? Se coloque na posição de dono. Isso. Aí o que acontece? Eu começo a trabalhar com eles, que aquilo ali é deles. Eu ensino eles a tomarem decisão. Não depender só de mim. Né? Então, todas as vezes que eles vêm com uma pergunta para mim, eu falo assim, você não está em tal posição, você faria o quê? Você dá a importância dele. Isso. Né? Você Isso. eleva ele para a importância que ele tem para aquela unidade. Justamente. Eu falo assim, é seu. Se der certo, é seu. Se der errado, é seu. Então, o mérito é seu. Que visão qualificada. Aritana, dá para acreditar que a gente está se aproximando do fim? Do fim. Mas dá vontade de estar aqui, ouvir o dia inteiro, porque é uma aula. Eu estou tendo uma aula hoje. Eu quero ainda lembrar de um episódio, de um acontecimento do final de semana. Acompanhei a Angélica na rede social e a Angélica estava toda no resort, Caldas Novas, levou uma galera aí para poder aproveitar. Que Me bacana. conta o que aconteceu, que você tava com aquele tanto de gerente no final de semana em Caldas Novas. É porque nós temos a meta trimestral e os meus gerentes que batem essa meta trimestral, nós estamos dando uma viagem com a família. Então, assim, eu acho que não é só você cobrar, né? Uhum. Você tem que reconhecer. Isso é tão... Olha, o Atenção efeito que revenda. Atenção revenda. o efeito que isso deu foi surreal. Surreal. Eu falo pra vocês que não é salário. Não é. Então, assim, se eu mostrar pra vocês, a esposa do meu gerente gravou um TikTok ontem fazendo propaganda do posto, que ela quer ajudar ele a vender. Ah, não, gente. Uma coisa própria dela, né? Ela lá
lá, um dia nós tomamos Tá café. tão feliz. No café, ela falou assim, a partir de hoje, eu vou ajudar o meu marido a vender. Eu falei, como? Ela falou assim, pela internet. Eu falei, ótimo, você precisa de aula para aprender os produtos? Pô, nós vamos para dentro do posto, eu vou te ensinar e você vai fazer. Ontem ela me mandou o vídeo. Gente, Então, assim, isso para mim não tem preço. isso é um senso de pertencimento familiar. E foi construído, né? E ela quer passear com o marido. É. E ela vai bater a meta pro final do ano. E a próxima viagem vai pra quando? Vai pra onde? Praia. Vai pra onde? Vai pra praia. Ah, Já não vai ser mais Caldas, que é um lugar muito muito brilhante, agora vai pro litoral, pra praia. vai pra praia. É isso. Então, E assim, a família vai pra praia, que não é só o gestor. O prêmio não é do gestor. não é do gestor. Então, assim, o que eu vejo hoje? Quando você traz a família para dentro da empresa, todo mundo fala a mesma língua, né? E assim, eu tenho que agradecer aos meus gestores, que me dá como se diz, me dá essa abertura para fazer. De eu chegar e apresentar um projeto para eles e eles aprovarem. Angélica, faça. E assim, você sabe o que eu fico mais assim, satisfeita? Que eu chego a arrepio. Porque eles ficam mais contentes que eu. Então, assim, os meus gestores hoje, eles falam assim, nós temos que fazer. Ele não encara isso como um custo. Mas lá no passado encarou. E aí precisou Hoje- do seu trabalho bem desenvolvido. E assim, Parabéns. Obrigada. Então, assim, hoje, nós em Caldas, eles mandam mensagem, como que tá aí? Tá tudo bem? Todo mundo gostando? Eles preocupados se tava gostando. Legal. Que dono que faz isso? Né? Então, assim, eu acho que a cadeia vem de cima. Quando tem essa ideia de pertencimento, vem dos donos. Isso tem que estar intrínseco, lá em cima. Aham. Você tá entendendo? Então, assim, e eles hoje, eles falam pra mim, assim, eu gosto mais deles, assim. Eu igual falei pra eles, hoje eu tô exclusiva com eles, Aham. né? Eu fechei com eles uma exclusividade. Aí eles falaram assim, já você tá disposta a ser exclusiva também? Eu falei assim, olha, eu só fecho porque eu gosto mais de vocês. Porque eu falo que não são as pessoas que te selecionam para trabalhar, é você que seleciona Aham. o lugar que você trabalha, né? E não é dinheiro que faz você ficar. Quando a gente chega na maturidade profissional, não é dinheiro, né? É você se sentir bem, se sentir valorizada, se sentir que alguém aposta em você, né? E hoje, nesse cargo que eu tô aprendendo todos os dias, né? E eles, mais do que nunca, com a maior paciência do mundo, me dando essa abertura. Isso é interessante. Mostra que você teve toda uma construção profissional para ter essa entrega. Eu queria entender da sua parte o que você deixa de mensagem para mulheres que aspiram, né, um posto e que possa desenvolver ter uma desenvoltura profissional tão brilhante igual a sua. Qual que é a mensagem que você deixa para todas as mulheres de todo o Brasil? Olha, eu acredito que todas nós somos capazes, que o que faz a diferença é a sua dedicação. Quando você se dedica e se dá o seu melhor, você tem as portas abertas. Então, assim, eu trabalho, igual eu tô te falando, eu falo meu gerente, eu falo meu posto, porque eu encaro como meu, né? Eu quero crescer e eu quero ver todo mundo crescer, né? E quando você tem isso, a mulher entender isso, que ela faz o lar dela crescer, ela faz a empresa crescer, ela faz o filho dela crescer, e ela contribui imensamente com esse universo, o céu é o limite. Muito bacana. Gente, esse foi mais um episódio do Tank Talk Cast. Com uma mulher que o combustível tá na veia. Mais uma mulher que eu tive o prazer de conhecer, que agora vai caminhar aqui junto comigo. Não vou deixar você de lado nunca mais. Ah, Sou uma obrigada. admiradora do trabalho da Angélica. Combustível na veia é o nome de Angélica. Na verdade, Maria Angélica, que tá lá no LinkedIn para vocês conhecerem, stalkearem. No Instagram também. Maria Angélica, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, Satisfação grande de ver você aqui do nosso lado, abrindo seu coração, que eu percebi seu olho brilhando, a sua alegria, a sua energia, contando sobre os amores e a descoberta por esse ramo tão masculino. justamente. Assim, eu que agradeço. Não nego, no começo estava muito nervosa. Você vê que foi um bate-papo. Ela consegue unir a simpatia com a firmeza, né? Vocês me deixaram muito à vontade, agradeço, tá? Tô à disposição para o que precisarem, tá? Conte comigo sempre.
Estaremos sempre juntos. Com certeza. Nosso podcast é de portas abertas. Quiser divulgar qualquer coisa para o ramo de postos de combustíveis, essa casa é de vocês. Grande beijo e até a próxima. E esse foi mais um podcast Tank Talk. Esperamos você na próxima edição. Muito obrigada.